Olá, meus amigos, olá, minhas amigas da comunidade espírita Mestre de Amor. Sejamos todos muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão sobre a doutrina cristã, sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Para que possamos nos sintonizar ainda mais com a espiritualidade maior, e assim conseguirmos absorver de uma forma mais efetiva o que nós vamos estudar neste momento, convido a todos a fechar os olhos por um momento e levando o pensamento a Deus, a Jesus, acalmando o espírito, deixando qualquer preocupação, qualquer problema que possa estar afligindo a sua vida, por um momento do lado de fora deste ambiente. Possamos acerenar assim o nosso espírito e permitir que os nossos irmãos benfeitores espirituais cheguem até nós com mais eficiência, transmitindo para nós tudo aquilo que nós necessitamos para o fortalecimento, seja do corpo, a saúde do corpo, seja principalmente nesses momentos a saúde do espírito, a saúde do nosso corpo espiritual. Que Deus e Jesus, seus benfeitores espirituais, possam estar conosco, nos abençoando e guiando os nossos pensamentos. Que assim seja. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento vamos então iniciar essa pequena reflexão, esse pequeno estudo, podemos dizer assim, da doutrina cristã. A doutrina de Jesus, que é a qual nós tentamos ainda há tantos anos, arredondando em 2000 anos, tentamos entender essa doutrina para aí sim aplicá-la com mais eficiência em nossas vidas. Um dos momentos, um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo 17, nos traz a informação aí sobre o tema Sede Perfeitos. Como todos nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é baseado no Novo Testamento, em trechos do Novo Testamento, onde nós estamos ali estudando e esses trechos sendo esclarecidos à luz da doutrina espírita através do seu codificador, o nosso querido Allan Kardec. E esse trecho, Sede Perfeitos, muitas vezes a gente se pergunta o que eu devo fazer para ser melhor, qual o caminho que eu devo seguir de verdade mesmo, sinceramente, para ser melhor, o que eu devo fazer? E Jesus, naquela época, ele já indicava o caminho, desde aquele jovem rico, onde ele dizia àquele jovem para ele largar tudo e seguir a Jesus, seguir a Ele, nosso Mestre. E também em outras passagens, ele, como aquele povo tinha, era como se fosse a infância da humanidade, podemos dizer assim. Hoje nós estamos na pré-adolescência, se é que já chegamos lá, porque nós, embora se passaram aí 2000 anos, arredondando logicamente, da vinda do nosso Mestre Jesus aqui para o nosso planeta Terra, trazendo toda essa bagagem de ensinamentos para nós, podemos aí chegar a uma conclusão rápida aí, sem muitas análises, sem muitos pensamentos, de que nós ainda evoluímos muito pouco. Nós, quando eu digo a humanidade como um todo, que estamos como todo, estamos aqui reencarnados no planeta Terra. Nós ainda não aceitamos
pensamentos diferentes daquele que nós consideramos como certos, daquele que nós consideramos como aceitável. Lógico que aqui eu estou generalizando, mas muitos de nós realmente não aceitamos que alguém chegue com uma ideia que nós não concebíamos antes como aceitável. Muitas vezes nem sequer damos a oportunidade de entender essa ideia, né? É lógico que uma ideia, a gente tem uma pequena noção já para distinguir uma ideia totalmente absurda, né? E que uma ideia um pouco mais robusta, uma ideia realmente aceitável, né? A gente percebe que é uma ideia do bem. Então, meus irmãos, baseado nisso que eu comento, cito sempre que nós ainda evoluímos muito pouco com relação à doutrina espírita, ao aprendizado mesmo trazido por nosso Mestre Jesus. Muitos de nós, incluindo eu mesmo, enfim, tudo quando eu falo aqui, chamamos de irmãos, é para todos nós, né? Incluindo eu, logicamente, mais uma vez falando, nós temos ainda o orgulho que nos dificulta a aceitar uma ideia da qual nós ainda não concebíamos. Principalmente se essa ideia vir de alguém que a gente nem sequer imaginava, né? Então, nós temos ainda essa dificuldade. Essa dificuldade, o orgulho ainda nos cega muito o caminho da evolução e por isso nós estamos constantemente perguntando que caminho devo seguir, para onde devo direcionar os meus passos para me tornar uma pessoa melhor, para conseguir sair desse lodaçal que nós nos encontramos ainda, que é um planeta de provas e expiações, que ainda o mal predomina nesse nosso planeta, né? O que nós devemos fazer? E Jesus, né, em outros momentos, então, da sua passagem, dos seus ensinamentos aqui para nós, no nosso planeta Terra, ele nos dá como modelo e guia para seguirmos. Nós hoje temos o Mestre Jesus como modelo e guia para seguirmos. Naquela época, nosso Mestre estava aqui reencarnado, e aquele povo que assim questionava queria um modelo, queria saber, às vezes até não pediam um modelo especificamente falando, às vezes queriam saber que caminho que eu devo seguir para me tornar melhor, o que eu devo fazer, né? E Jesus, conhecendo aquele povo, como nós falávamos, da infância da humanidade, né, que estava naquele momento, o que nós geralmente fazemos para explicar alguma coisa para as crianças, né? Nós pegamos um exemplo, né, pegamos um modelo, digamos assim, e tentamos explicar, tentamos exemplificar para aquela criança, para tornar o ensinamento mais fácil, ou melhor, para tornar o aprendizado mais fácil, né? E Jesus, né, da mesma forma como agia com uma criança, ele também age da mesma forma com aquele povo. Ele é um modelo a ser seguido. Quando ele diz a frase, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, o caminho está mostrado, o modelo está colocado. Sigam esse modelo, sigam esse caminho para que vocês possam seguir e chegar, né, no momento, no caminho, no local onde vocês encontrarão aquilo que tanto procuram, que é a paz, que é a harmonia, que é a felicidade, que tanto é procurada por todos nós. Mas a gente diz que para ser Deus existe uma série de atributos, né? Onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo vê, né? Deus é a perfeição. E Jesus mesmo nessa frase diz isso. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é lógico que se a criatura chegar a ser perfeito assim como o Criador, essa criatura será também perfeita. Então será também criadora. E assim por diante. De aí teríamos muitos deuses,
podemos assim dizer. Mas não é bem por aí que devemos pensar. Nós, criaturas, jamais conseguiremos chegar ao patamar de Deus. Poderemos chegar, sim, muito próximos, mas deuses nós nunca poderemos ser. Quando Jesus, em outra passagem, até nos cita, vós sois deuses, ele nos orienta a dizer, melhor, nos orienta a agirmos, a fazermos, né, aquilo que nós desejamos para nós. A seguirmos o caminho, a criarmos o ambiente que nós desejamos para nós. Quantas vezes isso que nós tanto procuramos está em nossas mãos, colocar em prática para chegarmos àquele objetivo, numa paz de espírito, numa tranquilidade, de não discutirmos, de não provocarmos uma discussão. Está em nossas mãos, muitas vezes, não prejudicar o caminho que nós mesmos vamos seguir, né? E nós acabamos não fazendo isso. Então, nesse capítulo do Evangelho, é um capítulo que nos traz vários tópicos, vai nos ensinar, digamos assim, né? Através, logicamente, de Jesus e do esclarecimento da doutrina espírita, nossos irmãos benfeitores espirituais. Vários tópicos, vários pontos para seguirmos, para sermos melhores, para chegarmos a ser homens de bem, para sermos perfeitos, entre aspas, digamos assim, né? Como perfeito é o nosso Pai Celestial. Né? O primeiro tópico que este capítulo nos traz é referente, diz o seguinte, né? Aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Já começamos bem, né? Seres perfeitos, né? Já é o título do capítulo, deu o título do item, o homem de bem, né? Não é homem de bens, né? Bens materiais, é homem de bem, de atitudes positivas. E o primeiro tópico que nos traz aqui já é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, simples assim, né? Até coçar a cabeça aqui, porque realmente não é fácil, né? Em outra oportunidade eu falava sobre a porta estreita e aí a gente percebe o quanto a gente ainda está um pouco gordo, digamos assim, para passar por essa porta estreita, né? Assim como nós falávamos aí do orgulho que nos cega, né? Que nos atrapalha muito a visão ainda para seguirmos adiante. Aí quando a gente vê uma frase dessa, a gente já vê, nossa, mas eu preciso batalhar muito ainda para conseguir passar por essa porta estreita, para eu conseguir começar a ser um homem de bem. E aqui quando eu falo homem, isso é apenas uma observação, é no sentido de humanidade, tá, pessoal? Não vamos aqui imaginar que não, eu estou falando aqui para homem do sexo masculino, se for mulher é diferente, não, né? É um homem no sentido de humanidade da espécie humana mesmo, tá? Então, o homem de bem seria a humanidade de bem, né? Os seres humanos de bem. Né? Ah, mas eu pratico, não faço injustiça com ninguém. Eu procuro fazer as coisas que eu acho que são certas, né? Eu não desejo mal para ninguém. Sempre que eu posso, eu ajudo o próximo. Mas será que realmente eu estou agindo com toda a força e vigor, digamos assim, que eu posso agir? Porque praticar a lei de justiça, será que o que eu entendo como justiça hoje realmente é a justiça conforme a lei de Deus? É a justiça divina? Então, nós ainda não temos condições de aplicar a justiça a alguém, né? Falando de justiça divina, logicamente, devido ao nosso estágio evolutivo. Nós estamos ainda no início ainda, né, do estágio evolutivo e temos muito ainda o que aprender. Temos muito ainda o que estudar, né, o que aprender para conseguirmos chegar um pouco mais conscientes, digamos assim, do que é uma justiça divina realmente. A justiça dos homens, realmente, quem estuda, quem pega o Código Civil lá, enfim, todas as leis humanas, as leis do homem, né, consegue realmente
aplicar essas leis, e é por isso que existem os magistrados, né, advogados, juízes e tudo mais, que é justamente para que essa lei humana, né, essa lei aqui na Terra, digamos assim, né, que cada país tem a sua lei, possa ser aplicada. Mas aqui a lei divina, a justiça divina, é bem mais difícil, digamos assim, de aplicar, porque cada um aplica a si próprio. Não é uma justiça onde eu vou julgar o meu próximo. Eu vou aplicar essa justiça a mim mesmo. E aí é difícil, porque como a gente falava do orgulho, que atrapalha a nossa aceitação de muitos defeitos, muitos problemas que nós temos. Acaba sendo uma coisa bem difícil, bem complicada de praticarmos. Pergunta, continuando, né, os tópicos aqui para ser um homem de bem. Esse homem de bem ele pergunta à sua própria consciência se fez tudo o bem que podia. Santo Agostinho tem uma frase, né, no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, não estou me lembrando exatamente agora, mas é uma das obras da codificação, que ele nos diz que todas as noites, quando ele se deita, ele faz como se fosse um inventário do dia, né, de tudo que ele fez no dia, se ele fez tudo de bom que ele podia fazer, se ele deixou passar alguma oportunidade de fazer o bem. Né? Então, é um inventário realmente do dia, um resumo do dia, de tudo aquilo que foi feito e o que pode ser feito. O que poderia ser feito de melhor, o que não deveria ter sido feito, enfim, com toda a consciência se abrindo para si próprio, sem desculpas, né? Sem, não, mas eu fiz isso aqui porque fulano também é difícil, né? É complicado. Não, sendo sincero, transparente consigo mesmo. Né? Faz a pergunta também se aproveitou todas as oportunidades de ser útil, se não desperdiçou nenhuma oportunidade de ser útil a alguém. Estou caminhando de repente lá no meu trabalho lá, de repente eu vejo que alguém está carregando um peso enorme lá e, puxa, não estou com tempo agora de ajudar, deixa eu desviar aqui, vou por lá, porque senão eu vou ter que parar ajudar aquela pessoa lá. Acaba desviando o caminho, né? Desperdiçou a oportunidade de ajudar. Enfim, não ia tomar tanto tempo. Tô atrasado. Não, mas não vai tomar tanto tempo. É só dar uma mãozinha aqui e ergue daqui para ali. Às vezes é coisa de 15 segundos, nem isso, né? Enfim, é apenas um exemplo, né? Que a gente reflexionar, refletir conosco mesmo, que a gente tem feito tudo o que pode, né? Não é sair procurando assim, viu? Você está precisando de ajuda, você que está precisando de ajuda também. Não é bem por aí, né? Mas sim aquelas oportunidades que aparecem na nossa frente, não desviarmos, não evitarmos, e aproveitarmos e fazermos o bem. Ele pergunta se ninguém tem nenhuma queixa dele. Esse daqui é o nosso inventário mesmo, né? Os tópicos do nosso inventário do dia. Será que alguém está com alguma queixa de mim hoje ou de outros dias, alguma coisa que eu fiz? Se sim, será que eu posso reparar? Tem como eu melhorar? Se não tem como reparar, o que eu posso fazer para não fazer mais isso? Um tópico aqui que generaliza bastante, mas é muito importante. Tem fé em Deus. Por pior que esteja a situação, por mais difícil que esteja a situação, tem fé em Deus e sabe que Deus está no comando de tudo, que tudo que acontece, seja neste mundo, seja em qualquer mundo criado por Deus, é sob a permissão dele. As nossas ações contribuem para muitas coisas? Claro que contribuem. Sejam elas positivas ou negativas. Mas nada acontece no mundo ou no universo sem a permissão de Deus. Se Deus permite que algo de ruim aconteça, é para que algo de bom resulte dessa atitude ruim, que é uma consequência de uma atitude igualmente ruim que nós tivemos no passado. Um aprendizado necessário que nós precisamos ter agora e que é necessário passar por essa prova, né? Ou essa expiação, enfim, depende do caso. Nada acontece sem sua permissão, né?
Ele submete a sua vontade a Deus em todas as coisas. Eu quero muito ter a minha casa própria, não tenho minha casa própria ainda, eu pago aluguel, eu quero ter minha casa própria. Mas será que é o momento de eu ter minha casa própria agora? Né? Então, Deus, eu quero ter minha casa própria, mas se o Senhor acha que não é o momento, eu tenho que continuar, enfim, eu preciso continuar dessa forma mais um pouco, aprender mais alguma coisa, enfim, não sei qual seria o motivo, né? Mas Deus sabe a hora certa de tudo acontecer. Eu quero muito dar uma casa para meus pais. Meus pais, né, tá com uma casa muito ruim, muito com goteira, com um monte de coisa. Eu quero muito ajudar eles, eu quero dar essa casa para eles. Mas Deus sabe o que é melhor para cada um. Às vezes não é uma casa nova que vai ser a felicidade, mas sim uma reforma na casa atual. Né? Enfim, todas as vontades, eu quero muito trocar de emprego, eu quero ir trabalhar naquela outra empresa. Deus, se for da sua vontade, né, que eu trabalhe naquela empresa, ajuda que eu consiga seguir os caminhos para chegar lá, para passar naquele concurso, né? Enfim, coloca sempre a vontade de Deus na frente da sua. Se as duas coincidirem, ok, né? Maravilha, né? Mas se não coincidirem, que a vontade de Deus prevaleça sempre, porque Deus sabe o que é melhor para nós e enxerga muito mais à frente do que nós. Nós enxergamos aí como se estivéssemos com uma vela nas mãos, na frente de uma escuridão, onde a gente enxerga ali um pouquinho à frente dos nossos olhos. Né? Deus enxerga como se tivesse aqueles faróis de milha, aqueles gigantes que enxerga, deveria até mais de quilômetro para frente. Né? O homem de bem tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Os bens materiais são necessários para a nossa vida, para a nossa permanência neste mundo igualmente material. Todos nós precisamos de um teto para nos abrigar, seja ele próprio, seja ele alugado. Se pudermos ter um carro para nos deslocarmos, é uma facilidade, é algo que nos ajuda muito. Né? Se não pudermos ter o dinheiro para pagar a passagem de ônibus, enfim, aqueles que têm mais condições, de bem, quero ter uma casa, né, praia, quero viajar, são coisas necessárias para nós. Porém, nós não devemos esquecer do que é mais importante do que isso, que são os bens espirituais, que é o que nós estamos tratando hoje, ser um homem de bem, procurar nos melhorarmos a cada dia, aproveitarmos as oportunidades que nos são dadas a cada dia para nos tornarmos melhores. Vermos onde podemos melhorar e no dia seguinte tentar não errar mais naquele ponto. Né? É lógico que nós não vamos conseguir mudar um defeito, melhorar um defeito, né, em cada dia, né? Mas aquele esforço por tentar melhorar naquilo que nos aparecer no dia é muito importante. Né? Nós estamos com o nosso pensamento sempre focado, sempre direcionado, né, na melhora íntima, na reforma espiritual, para nos tornarmos melhores a cada dia. Aceita todas as dores e decepções da vida sem reclamar, ou seja, tem resignação. Aquilo que não consegue mudar, que não consegue melhorar na sua vida, aceita, pois é uma provação, é uma expiação, melhor dizendo, né, que deve ser aceitada com resignação e não deixar que essa expiação atrapalhe o aprendizado das outras oportunidades que estão vindo em nossas vidas dia após dia. Não usemos essa dor, essa tristeza que muitas vezes nos invade diariamente, o corpo, o espírito, como uma desculpa para que nós não façamos o bem ao próximo, para que nós não façamos aquilo que nós devemos fazer, ajudando o nosso irmão. Aceita que tudo são provas ou expiações, tudo, ou seja, tudo é aprendizado em nossas vidas. Não espera nenhuma paga
por algum bem que tenha feito. Ah, eu vou fazer bem aqui porque eu sei que lá na frente o fulano vai me ajudar também. Ele chega lá na frente, eu preciso de ajuda, eu corro atrás do fulano que eu ajudei, ele me vira as costas. Poxa, mas eu ajudei ele, me virou as costas agora, como é que pode? Onde que está a justiça divina nisso? Eu estou fazendo bem, estou plantando bem e a pessoa não me ajudou. A pessoa às vezes não está no momento, não está no aprendizado ainda que possa ajudar a nós mesmos, que possa ajudar a nós, que possa, enfim, que possa retribuir aquele bem que nós fizemos a ele. De repente, por alguma coisa do passado, de outras vidas, né, existe algum entrave, aquele ser nos considera um inimigo por alguma coisa que nós fizemos, seja nessa ou em outra vida, e ele não se sente confortável em nos ajudar. Embora nós tenhamos superado isso e ajudado ele não está no mesmo patamar, digamos assim, de conseguir nos ajudar. Não significa que nós sejamos superiores a eles, talvez nós tenhamos conseguido superar esse obstáculo, mas nós temos inúmeros outros obstáculos a superar. E às vezes aquele irmão que não nos ajudou, não nos retribuiu a ajuda, ele conseguiu superar algum outro obstáculo que nós não superamos. Então nós continuamos no mesmo barco. Um com um passo mais à frente aqui, outro com um passo mais à frente lá, mas nós continuamos juntos, né? Aprendendo juntos. E esse bem que nós fizemos, que nós ajudamos o próximo, ele será sim recompensado, seja através de outra pessoa, seja através de um amparo, de uma consolação, mesmo no plano espiritual. Com certeza, nenhuma atitude nossa é esquecida por Deus e pelos Espíritos de luz. Tudo que nós fazemos, né, existe uma colheita de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos. Tá? Retribui o mal com o bem. Aí é a continuação que nós estávamos falando. De repente a pessoa virou as costas para nós. Ah, também se precisar de ajuda amanhã eu não vou mais ajudar. Eu ajudei uma vez, eu fui lá pedir ajuda para ele, ele me virou as costas. Agora azar dele também, não vou mais ajudar ele. Será que é essa atitude que nós devemos fazer? Se de repente nós estivermos a caminho com esse mesmo irmão novamente, e esse irmão precisar de ajuda, o correto, será que seria virar as costas? Ah, você vira aí, amigo, não tenho mais nada a ver com você, você não merece minha ajuda, você não me ajudou. Será que é essa atitude? O que Jesus faria numa situação dessa? Né? Ah, mas eu não sou Jesus, ninguém me dera estar perto de Jesus, pelo menos, eu estou muito longe. Mas se nós não dermos o primeiro passo, a gente não vai chegar mais perto de Jesus nunca. Né? Nós temos que ter em mente sempre, nas nossas atitudes, essa pergunta: o que Jesus faria numa situação como essa? Eu não vou conseguir agir exatamente, poxa, eu não vou conseguir realmente ajudar aquela pessoa, eu tenho ainda muita repulsa, não consigo, não dá. Mas eu pelo menos não vou atrapalhar então, né? Tá, eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto, não vou desejar mal a ele, já é um primeiro passo. Já é um começo do que xingar, do que em outros tempos a gente partiria até para agressão, se fosse o caso. Então hoje a gente já está com um pouquinho mais de entendimento, a gente já consegue pelo menos não partir para agressão. Né? Às vezes no pensamento a gente ainda pensa mal, ainda puxa vida, mas é que não consigo ajudar ninguém, não quis me ajudar. Né? Mas a gente vai evoluindo, vai aprendendo pouco a pouco. Né? E algumas reencarnações para frente, falando de mim pelo menos, né? De algumas reencarnações para frente aí eu consegui aí ajudar aquele que me faz o mal. E se sente, né, satisfeito com todo o bem que espalha. Se sente bem em fazer o bem ao próximo. Não é aquela obrigação, puxa, eu tenho que fazer porque está escrito lá no Evangelho que eu tenho que fazer o bem para ser um homem de bem. Então tem que ajudar o próximo, fazer o quê? Né? Às vezes começa assim, né? Às vezes começa com essa obrigação, né? Eu tenho que ir lá, tenho que ajudar, não queria, né? Que coisa, né? Tem que ir lá mesmo.
Mas de repente você vai forçado uma vez, vai a segunda vez forçado, quando você vê, você já está tornando um hábito na tua vida, já está uma rotina fazer o bem na tua vida. E é esse o objetivo. Aí quando você sente satisfação em ajudar o próximo. Não é que você sinta satisfação e o próximo está sofrendo para você ajudar, é diferente. Se não tivesse ninguém sofrendo, era um mundo ideal, né? Era um mundo perfeito, né? Um mundo evoluído, né? Não seria um mundo de provas e expiações. Se tem alguém sofrendo ao nosso lado, né? Nós temos que ter a satisfação de poder ajudar, a satisfação de nós estarmos bem para podermos ajudar nosso irmão que não está. É nesse sentido. Né? Não distingue raças ou crenças ou cor de pele, seja lá o que for. Ah, eu sou brasileiro, então você é americano, você é europeu, você é alemão. Não, eu vou ajudar só quem é brasileiro, não vou ajudar os demais. Ou estou aqui no Brasil, vem alguém da Venezuela, vem alguém, sei lá, da África, de algum outro país e está aqui, né, precisando de ajuda. Não, não vou te ajudar, vai lá pedir ajuda no teu país, vou ajudar só quem é brasileiro. Ou ainda, né, eu estou aqui, passa alguém, né, que ele sabe que é evangélico, por exemplo, um exemplo, né? Não, não vou te ajudar, eu sou espírita, sempre me amaldiçoa, vamos dizer assim, e eu não vou te ajudar, mas vai pedir ajuda na tua igreja, né, católico, enfim. Nós não podemos distinguir raças ou crenças, como nós falamos no começo, nós somos todos irmãos, nós somos todos humanidade, somos aqui seres humanos, todos no mesmo barco, com o aprendizado que devemos ter. Então, cada um tem que ajudar o próximo daquela maneira que precisar e que gostaria de ser ajudado. Muitas vezes aquele irmão é a única opção que ele tem de ajuda somos nós viramos as costas. Então, nós precisamos, né, fazer aquilo para o próximo que nós desejamos que o próximo fizesse para nós. Aceita nos outros outras formas de pensar diferente da sua. Lógico, todos nós temos formas diferentes de pensar sobre o mesmo assunto. E aí se explicam as religiões. Todas as religiões, ou pelo menos a maioria, falando aqui das religiões cristãs, né, são baseadas na Bíblia, no Novo Testamento, tudo mais. Por que existem tantas religiões? São diferentes formas de interpretação da Bíblia. Um entende de uma forma, outro entende de outra. Quem está certo ou não? Nós estamos tendo esclarecimento através dos espíritos de luz, né? Através do espiritismo, do evangelho segundo o espiritismo, das obras básicas, sobre os ensinamentos cristãos. Os outros irmãos, muitas vezes, eles estão de outras crenças, de outras religiões, estão praticando bem, estão ajudando o próximo, às vezes muito mais do que nós que estamos aqui estudando o espiritismo. Eles estão conseguindo colocar em prática, né, os ensinamentos que Jesus nos ensinou, nos mostrou, muito mais do que nós. Nós estamos ainda procurando entender. Né? Então, não podemos distinguir evolução através de crenças. O espírita é mais evoluído e melhor do que o católico, do que o evangélico é melhor do que o luterano. Não, não é assim que funciona, meus irmãos. Então, o que funciona é o que nós mesmos fazemos para o próximo e o que nós estamos lutando para sermos melhores, né, amanhã do que nós somos hoje. Isso é que importa. Que o Espiritismo nos traz muito esclarecimento, né, não falando apenas como religião, mas como ciência mesmo. Isso nós não temos dúvida. Mas, né, nós não podemos, por causa disso, nos sentirmos superiores aos nossos irmãos de outras crenças, outras religiões. Né? Não guarda ódio, não guarda rancor, não se vinga. Acho que esses são pontos básicos, né, de quem quer ser homem de bem, é não fazer o mal, não desejar o mal ao próximo, né? Não ter ódio, não ter raiva, não querer se vingar. Ah, você me prejudicou, você vai ver, eu vou te prejudicar também. Acho que isso é o básico, né, que nós devemos ter se quisermos ser melhores, né, no futuro. O homem de bem está pronto para perdoar as fraquezas alheias. Ele lembra sempre daquela passagem de Jesus, né, quando é apresentada aquela mulher adúltera, né, no meio de uma praça, onde todos os homens, né, que
a traziam ali, dizendo que ela fora pega em adultério, e que a lei de Moisés dizia que ele devia ser apedrejado em praça pública. E o que Jesus dizia sobre isso? E Jesus, sem dizer nada, e o povo todo ao redor ali, e a mulher ali esperando uma resposta também, né? Jesus se levanta, né, e pede para aquele que tivesse sem pecado tirar a primeira pedra. Então, veja a sabedoria do nosso Mestre Jesus, né? É fácil julgarmos, é fácil apontarmos o dedo e dizer, olha, você errou, você está fazendo errado. Você não devia ter feito isso. Você deve fazer assim. Mas e nós? Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos fazer? Nós estamos fazendo errado? Ou nós estamos sempre fazendo certo? Só o outro que está errando. Né? Então, meus irmãos, a questão é muitas vezes nós olharmos muito mais para nós e um pouco menos para o próximo no sentido de julgar. Né? Olhar para o próximo no sentido de ajudar, mas não no sentido de julgar o próximo. Se alguém que deve ser julgado pela consciência, por nós mesmos, somos nós mesmos. Né? Cada um julgar a si mesmo. O homem de bem nunca se sente bem em evidenciar os defeitos alheios. Uma roda de amigos dizem, ó, fulano lá é isso, é aquilo de ruim, ele maltrata, ele faz isso. Ou uma conversa mesmo de falar, nossa, viu como fulano agiu lá, puxa vida, olha como ele tem dificuldade nesse lado ainda, né? Em evidenciar, mostrar o defeito nos outros. Cada um tem o seu momento de entender e conseguir melhorar cada defeito. Né? E, ao contrário disso, ele se preocupa com as suas imperfeições. Sabe que cada um tem as suas imperfeições, seus defeitos, não deve ficar evidenciando defeitos dos outros, não deve ficar evidenciando nem os seus defeitos, mas cada um tem que se preocupar com as suas imperfeições. Né? Simples assim, mais uma vez. Ele não se envaidece com a riqueza, até porque riqueza é algo tão passageiro. Hoje pode estar comigo, amanhã não está mais. Né? Dá uma reviravolta aí, mercado financeiro e tudo mais, e acaba perdendo tudo. Hoje eu que não tenho nada, de repente tenho tanta dificuldade para comprar o básico, amanhã eu posso conseguir uma forma de renda, uma fonte de renda melhor, eu posso ter, né, mais bens materiais. E como é que eu vou agir perante essa riqueza que me advém? Aí que está o que da questão. Né? Eu vou me apegar, é meu e ninguém me tira, ou eu vou conseguir usar para mim, lógico, mas também para o próximo, para ajudar aqueles que necessitam. Né? Pensar também naqueles que podem ser beneficiados dessa riqueza, além de mim. Né? Não abusa dos bens que lhe são concedidos, sabendo, né, que esses bens podem ser tirados a qualquer momento, assim como eles foram concedidos, eles podem ser tirados. Não são meus, são emprestados. Trata com bondade os que estiverem sob seu mando, né, se é responsável por alguma equipe, algum pessoal, seja na casa espírita, seja numa empresa, uma nação, né? Trata com respeito, não humilha, né? Porque sabe que amanhã ele pode estar na posição inversa, sendo mandado, né? E aí terá que colher os frutos, né, que acabou plantando a semente. Né? São poucos itens, né, meus irmãos? Você está vendo, não acaba mais tantos itens, né, que são exigidos de nós para sermos homens de bem. Mas nós estamos, pelo menos segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós estamos concluindo já aqui os últimos itens. Quando, né, o homem de bem então ele é subordinado, né, ele compreende seus deveres e procura cumpri-los da melhor forma possível. Não fica maldizendo o chefe, não fica querendo derrubar o chefe para ele se tornar chefe. Né? Ou se não é chefe,
dentro da casa espírita, tudo que o presidente faz, mas está errado, né? E quando essa pessoa muitas vezes acaba não se predispondo a assumir esses compromissos na casa espírita, né? De maior responsabilidade, não que os outros compromissos não sejam importantes, mas você ser, por exemplo, né, um presidente da casa espírita exige muita dedicação, muita responsabilidade para conduzir todos aqueles irmãos que estão sob o seu comando, digamos assim, comando entre aspas, lógico, porque na casa espírita não tem mando de ninguém, existe uma pessoa responsável, né, por conduzir da melhor forma possível, da forma como deve ser conduzida, né, com base no espiritismo. Respeita todos os semelhantes, assim como quer que respeitem os seus direitos, né? Ou seja, faz ao próximo aquilo que gostaria que ele fosse feito. E assim, meus irmãos, dessa forma, esses poucos itens que nós acabamos de ver sobre o homem de bem, não ficam assim numerados todos, né? Todos os pontos que são necessários para sermos um homem de bem. Mas ficam assim essas qualidades, aqueles que se esforcem por praticar essa qualidade, não aqueles que praticam todas essas qualidades, porque os que já praticam todas essas qualidades já é um homem de bem, já está num mundo superior, no mundo, né, de espíritos puros, e já está num nível muito superior a nós. Mas aquele que assim se esforça a praticar esses tópicos, esses itens que nós acabamos de falar aqui, e que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? Ele está no caminho, né, para ser melhor amanhã do que é hoje. Que é a pergunta que nós fizemos lá no começo da nossa explanação. O que é preciso fazer para sermos bons, para sermos homens de bem? Tentar se esforçar a seguir esses tópicos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vamos conseguir executar todos? Com certeza não. Isso, olha, é certeza que a gente não vai conseguir. Mas nós termos isso aqui na nossa mente, guardado na nossa consciência, isso é importante. Porque nós vamos assim, em cada oportunidade que aparecer, lembrar de um desse tópico e saber, puxa, aqui eu posso agir dessa forma. Eu posso melhorar minha atitude nesse momento. Porque eu li no Evangelho, então, puxa, eu vou tentar praticar. Tá bom, meus irmãos? Então é esse o convite que nós deixamos para todos, inclusive para mim mesmo, que o Evangelho nos faz, né? Sermos homens de bem. Tentarmos praticar um pouquinho, um tópico desse que seja, né? A cada momento que nos aparecer, para nos tornarmos melhores amanhã do que nós somos hoje. E para encerrar esse momento de reflexão, né, de ensinamentos cristãos que nós tivemos, eu convido novamente todos a fecharmos os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de falarmos, de estudarmos um pouquinho sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos, e que não nos falte a força, a coragem e a fé para, em cada momento, cada oportunidade que aparecer, colocarmos um pouquinho em prática tudo isso que nos é ensinado dia após dia. Que a paz de Deus, de Jesus, nos abençoe e nos proteja hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade.